Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à nossa live que aconteceu dia 26 de abril com o tema Ideias Criativas, Mentes Sadias. Agora iremos conversar com Valquíria Santos. Boa noite, gente. Meu nome é Valquíria Santos. Eu sou bailarina, professora, diretora do Centro de Artes Fanuel. Não temos uma unidade física. Nós trabalhamos com contratos em instituições privadas, como escolas. E eu trabalho também em dois projetos sociais na cidade de Contagem e Belo Horizonte. Então, o Isso que você aí. está fazendo de Então, diferente neste momento, assim, com as suas aulas? no início eu me preocupei bastante em estar perto desses alunos, dos pais, conversando sobre essa situação que a gente não sabia bem como que ia ser no decorrer do tempo, né? E aí eu comecei a fazer lives, né? Vídeo aula de lives. Depois eu vi que não seria tão interessante, porque eu tenho alunos também que são pagantes e para eles não seria justo, talvez. E aí eu comecei a fazer vídeo aula. Só que essa videoaula começou a ficar muito grande. E aí eu falei, não, vamos para o Zoom. Vamos fazer videoaula no Zoom. E, por sua vez, as crianças pequenas, os babies, eu trouxe esses pais para mim e falei, não, eu preciso orientar esses pais de como direcionar essa criança nessa aulinha aí que eu estou mandando. Eu me preocupei com isso. No início Sim. eu percebi depois que ficou muito cansativo, né? O pai com suas atividades, a mãe com suas atividades, e aí algumas crianças foram defasando, né, debandando e não dava muito certo. Então eu decidi fazer pequenos vídeos com exercícios isolados e alguns desafios para essas crianças. E tem dado certo. Agora Ai, os que ótimo. adultos que me É, né? preocupam um pouco. Tá? É sobre os adultos, Sim, né? A gente está falando muito sobre aula de crianças, adolescentes, né? Mas a gente também tem aquele adulto. E é muito complicado agora, porque além desse medo de saber o que ele vai fazer, pagar as contas, né? As tarefas de casa, as saídas para ir fazer compras, essa ansiedade toda que está acontecendo. E aí ele fala, não vou fazer aula agora não, né? Porque não é o meu momento agora. E, na verdade, antes ele fazia essa aula como se fosse o momento dele, né? E agora ele está abrindo mão, que na verdade não deveria. Usar a criatividade e dar aulas direcionadas para esse adulto. Então tem que conversar com ele e falar, você quer uma aula de alongamento, uma aula de relaxamento, ou vamos conversar, você está precisando dialogar, porque às vezes, gente, o nosso aluno, ele não quer aula, ele não quer passo, não. Ele quer conversar, entendeu? O adulto principalmente. Então, às vezes, é mais legal você fazer uma reunião no Zoom com todos os alunos adultos e rir, e conversar, e relembrar coisas engraçadas, atitudes, né? Falar sobre o que poderíamos vir futuramente a fazer. Esse diálogo agora é a maneira mais interessante de fazer e usar essa criatividade para as pessoas falarem, olha, vamos fazer aquilo, propor essas ideias com eles, né? Então, essa coisa do estímulo vai depender muito e você deve conhecer seus alunos, né? Saber qual a sim. necessidade dele. E última dica para o adulto. Entre em contato com ele pessoalmente, porque um aluno pode dizer assim, sabe o que é? O horário que você está dando aula, eu não posso, né? Então você Uhum. fala, então é o seguinte, eu vou gravar uma aula que todo mundo está pedindo uma aula de alongamento, eu mando para você e você faz esse alongamento, esse relaxamento no horário que você puder. Isso também é bem-vindo. Exatamente. Eu tive conversando, né? Eu vi essa necessidade. Eu tenho uma turma específica que é de iniciação à dança. Né? Nessa Aham, turma eles fazem balé clássico e jazz. Mas eles aham, são uma turma de iniciantes mesmo. A maioria deles nunca dançaram, nem nada. Eu pensei, como que eu vou fazer com esses alunos? E aí eu peguei coisas, elementos que eu já estava ministrando em aula, né? E pontuei algumas coisas e coloquei para eles. Por exemplo, eu deixei que eles trouxessem dicas. Um desses alunos, ele deu uma dica. Gente, vamos fazer um vídeo. Tá todo mundo fazendo vídeo, dança e tal. Vamos. Vamos. Eu falei, então tá, vamos aham. escolher a música. Escolheram a música e aí eu dei o direcionamento para eles, de uma Legal. Legal. introspecção dessa música. Eu falei assim, olha, vocês vão ouvir essa música durante uns 3 dias, ouvir bastante, deixa essa música entrar, porque a dança ela está dentro de você. Então, Sim, assim,
eles entraram, alguns, não todos, mas Claro. alguns deles entraram nesse exercício de sentir a dança para trazer ela de dentro para fora. E foi muito legal. A Flavinha, por exemplo, que está aqui, ela foi uma das que se emocionou. Ela postou um vídeo falando com lágrimas nos olhos. Esse adulto, ele precisa dessa dança. Eu acredito nessa dança que transforma e é essa dança que eu transmito para eles. Então, não Perfeito. adianta você só passar um exercício técnico sem esquecer do indivíduo, não é? Então, como, eu pergunto para você agora, que já está aí nessa estrada muito mais tempo que eu, né? E eu Sim. quero também aprender com você, todos nós. Então, o que que a gente pode fazer com esse adulto em período de quarentena, que ele se viu num momento, como todos nós, inesperado, com várias atividades. Então, assim, a gente está recluso, mas a gente está com muito mais atividade do que o normal. Então, Sim. o que que a gente faz, psicologicamente falando, assim, em dança, com esse aluno adulto? O adulto, ele quer principalmente entender, né? Entender esse processo, entender o corpo dele, ele quer atenção, né? E nesse momento agora, então, a atenção e o carinho é a principal coisa, né? Eu estou sentindo que está todo mundo muito preocupado em atender o aluno e colocar muito material para ele disponibilizado, para que ele se sinta dado atenção e você se sinta dando aula e receba a mensalidade, né? Que é um processo. Mas, na verdade, não é isso. O cliente Não. satisfeito, ele te paga, ele assiste às suas aulas, ele é fidelizado, entendeu? E às vezes uma palavra, né? Uma ligação, uma mensagem de bom dia, ou está precisando conversar, fala comigo, como é que foi o seu dia? Até um coraçãozinho que você manda, é muito importante. Não é, agora não é o momento de inflar as pessoas de matéria e de aulas, sabe? Então a gente tem que dar opção, né, para o cliente, seja ele em qualquer faixa etária, se ele vai querer fazer uma aula ao vivo, vai querer assistir uma aula gravada, ou se ele vai simplesmente querer dialogar, né, conversar. Para que seja confortável, né? Porque, na verdade, o que todos Exatamente. nós queremos é atenção, é esse acolhimento, né? E a dança, ela tem esse Exatamente. poder acolhedor por si só. E se Sim, você tem um professor que está te acolhendo, você vai ser curado em várias áreas da sua vida pela dança. Porque o psique é que comanda o resto. Então, isso exatamente. que me Olha, preocupa bastante. então isso é muito bacana. Você entende o processo como é diferente? Não é, Sim. você estar aqui na videoaula ou na minha academia, é você estar aqui comigo junto, no coração, Mais na cabeça. pessoal, né? É mais pessoal, sabe? Essa É o dança. Então, assim, vínculo. eu acredito que esse é o momento da gente levar essa dança mais de dentro para fora. Então, assim, tem uma frase que eu falo e eu levo ela para minha vida, sabe, Wagner? E eu falo isso para os meus alunos que estão, eles vão lembrar do que eu falo isso sempre. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Então, assim, muito Com mais do que o certeza. dinheiro que esse aluno paga, é aquilo, o resultado que eu vou causar nele como professor, seja através da técnica, seja através do acolhimento, como um todo, né? Então, pessoas são mais importantes do que coisas. Com certeza. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigada.